Tem uma galera aqui, esse aqui sou eu, sou flamenguista, né? Então é importante isso aí, botar essa informação. E aqui está o Mister Ricardo, que é o cara que vai falar com a gente hoje. Esse aqui está o Tiagão, que foi quem falou com a gente na semana passada. Semana passada foi o Tiagão, eu acho, né? Ou retrasado, enfim. Falou sobre integrações. Essa aqui é uma figura raríssima, que é o Gabriel, que qualquer dia vai vir aqui também falar de algum assunto. Esse aqui são meus filhos, minha esposa. E aqui é a Dani, esposa do Tiagão. A gente estava lá essa era no Pão de Açúcar. Então, os caras vêm para cá, eu tenho que fazer city tour com eles. Mas não tem jeito. Não, falar a verdade, a gente que levou o Eric, porque ele nunca tinha ido pro Pão de Açúcar. Né? Não, o Pão de Açúcar nunca tinha ido no Cristo. Cara, é casa de ferreiro, espeto de pau, amigo. Tu já visitou os pontos turísticos de São Paulo? Não, mas eu já. Mas aí, o que é legal? A gente está em sintonia, e quando eu vou lá para São Paulo, e quando eles vêm para cá, e a gente tem um grupo legal, né? O Thiago, o Ricardo e o Gabriel eram do meu time lá na Globo. E cada um de uma empresa diferente, que é legal, né? O Ricardo era da Accenture, o Thiago é da RLB e o Gabriel é da Novolax. E aí até uma coisa legal que eu não falei para vocês ali na apresentação inicial, mas aqui a gente não tem crachá, tá, pessoal? Eu falo que a gente não tem crachá, a gente vai falar de empresas aí eventualmente, mas a gente não usa crachá aqui porque cada pessoa que vem aqui é de uma empresa e às vezes do concorrente. Né? Na semana passada estava o Thiago aí, o Ricardo é CAP, é a mesma que eu, mas a gente já teve o Maurício, que é da Certis, que é o head lá da Certis. Na semana que vem, a gente vai ter a Margarete aqui, que é a Engagement Manager líder lá da Deloitte. Então, assim, são pessoas aí que ao longo da vida eu fui fazendo amizade, né, nesse mundo, e essas pessoas estão vindo aqui, cara, para contribuir com a gente, com esse projeto, com a ideia aqui de ajudar a comunidade com conhecimento. Cada um conhece um pouquinho de um assunto específico e a gente vai passando aqui um pouco do nosso conhecimento e trocando também experiências, que todo mundo ganha. E aí, hoje tem aí esse camarada, que é um cara que eu gosto de falar dele, porque é um cara que conhece muito ServiceNow, apesar da pouca idade. E eu sei porque eu conheço também um pouquinho da plataforma, então eu consigo julgar aí quem conhece, quem não conhece. Então, o Ricardo, desde que começou lá no meu time lá da Globo, ele evoluiu pra caramba e hoje ele é um cara, apesar da pouca idade, ele é um consultor, assim, de mão cheia na plataforma. Vou pedir para ele contar um pouquinho da história dele com a plataforma, para vocês saberem, até para entenderem o tempo que ele levou para chegar, né, onde ele está. E a idade, que não tem, assim, é o que eu falo, não tem uma idade específica de, será que eu muito novo vou conseguir? Tem o Fábio aí, tem o Ricardo, ou será que eu mais velho, mais experiente vou conseguir? Então não tem limite. Tá? O conhecimento é você que vai adquirir e isso vai te possibilitar chegar cada vez mais longe. Então aí, Ricardo, tá contigo agora, cara. Não, beleza. Então, vamos começar aqui. Eu preparei... O Eric pediu para eu preparar algumas coisas, então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela inteira aqui. Quando vocês estiverem vendo, por favor, me avisem. Tá aparecendo aqui já. Beleza. Então, vamos lá. Eu fiz uma apresentação rapidinho aqui no PowerPoint. Bom, hoje eu vou falar sobre esses tópicos aqui, vou começar falando um pouco sobre mim, sobre uma aplicação bem simples que eu imaginei aqui, coisa bem tranquila, que envolve itens de catálogo. A gente vai falar um pouco sobre as variables, né, variáveis, variable sets e o iPolicies. Na parte de catálogo, só isso, tá? Não vai entrar em script nem nada. Produtores de registros, que é Record Producer, que é bem parecido com itens de catálogo, e também a gente vai ver um pouco de Flow Designer, só as ações default da plataforma. A gente não vai configurar nem criar nada agora, nesse momento, tá? Então, bom, um pouco sobre mim. A minha experiência profissional, eu comecei numa empresa chamada Conte. Eu trabalhava com PHP, lá em 2017 até 2019. Aí, em 2019 eu entrei na Organize Cloud Labs, que era a maior empresa de ServiceNow no Brasil, né? A única parceira Elite no Brasil. Eu entrei lá como assistente, 2019.
E aí eu comecei na área de suporte, dando manutenção para algumas empresas, como Remote Admin, né, que a gente chama, que é basicamente um faz tudo. Você fica lá com o cliente, você levanta os requisitos, você escreve a demanda e você trabalha nela. E aí, com o tempo, eu fui a alguns clientes e ali em 2021, quando eu já estava na Accenture, eu comecei a trabalhar com o Eric, né? Vale lembrar que a Accenture também, ela adquiriu a Organize, né? Então, e a Accenture eu acho que é a maior parceira ali, ela é a parceira número 1 no mundo, e a Cap tá tá ali no top 3, eu acho, mas a Accenture é o número 1 em número de projetos. E aí ela adquiriu a Organize para poder, porque a Organize já era referência ali no Brasil, né? Eles queriam entrar nesse mercado. E aí eu fui alocado ali no projeto com o Eric, conheci ele, conheci os meninos também que ele comentou, e aí surgiu a oportunidade aí que o Eric acabou saindo da empresa e acabou me levando ali para a Capgemini, né? Eu já tava saindo da Accenture e ele me puxou, né? Já tava com o pé fora, o Eric só me chamou para lá e eu aceitei, né? Porque é realmente muito bom trabalhar com ele. A gente já tava bem engajado como time. O cara E tá aí eu vi querendo essa promoção oportunidade. aí já, tá vendo? É E aí teve brincadeira. que ir, né? E agora na Capgemini eu tô como consultor 3. Eu tô trabalhando basicamente num projeto aqui interno, com um cliente nosso aqui. Numa squad específica, né? Agora eu passei mais para projetos, saí um pouco da parte de remote admin, que eu estava lá, e agora eu estou trabalhando necessariamente em projetos. E sobre certificação, a ServiceNow ela tem tipos de certificação, né? A primeira é a Mainline Certification, né? Que são as certificações principais. Das principais, eu tenho só a CSA, que é a básica, né? Certified System Administrator, que é a primeira certificação que ela abre as portas para as outras, né? Então, ela é fundamental, né? Inclusive, para você passar nela, você tem que fazer um curso chamado Fundamentals, né? Então, é bem importante, assim, é a primeira, mas também eu acho que uma das mais importantes aí. E ali, eu não coloquei todas as micros, tem também outro tipo de treinamento, que são as microcertificações. Aí eu tenho umas 15, 16 micros, eu não listei todas aqui, porque senão vai ficar muito extenso, também não tem muito por que falar de todas uma por uma nesse momento. Tá? Mas as micros, elas são assuntos mais específicos dentro da plataforma. Então, a CSA é uma certificação mais ampla, que ela te dá um domínio sobre a plataforma, e as micros são quando você quer saber alguma coisa mais específica. Eu quero saber como faz um relatório, eu quero saber como gerencia um CMDB, e aí você vai fazendo essas microcertificações, que eu imagino que você já deve ter feito algumas também. Beleza? Então, basicamente aqui é isso. Antes, eu vou mostrar aqui, eu coloquei esse slide para explicar mais ou menos o que eu pensei do que apresentar um pouco hoje e fazer com vocês, ok? Então tem uma parte que já está pronta, que a gente vai refazer junto, para ir passando passo a passo, e uma outra parte que a gente vai desenvolver do zero, se der tempo, ok? Eu vou começar aqui, já vou abrir aqui meu ServiceNow. Vale dizer aí que, não sei se vocês perceberam, mas eu falo um pouco rápido, às vezes, então, se em algum momento vocês não entenderem, se vocês precisarem que eu repita, vocês podem falar que eu repito ou diminua um pouco a velocidade, tá bom? Não precisa ficar com vergonha, pode me interromper, ok? Aí talvez assim, eu vou ficar fazendo perguntas para vocês ali no meio, para ver se vocês estão me acompanhando ou não, ok? Aí, alguém tem que falar ok. Ok. Ok, valeu. Okay. Então, vamos lá. Eu não sei exatamente o que vocês já sabem sobre itens de catálogo, então vou mostrar aqui um pouco do ServiceNow. Aqui é o que a gente chama de portal, tá? Então tem essa parte do portal, que é normalmente onde o usuário final ele vai ter as suas ações. E aqui seria também uma área mais de resolvedor, né? Onde a pessoa que ela trabalha necessariamente com alguma coisa, ela resolve um problema, ou ela resolve ali uma solicitação, vai ficar mais claro. Agora, então, por exemplo, vamos supor que vocês são ali novos funcionários de uma empresa, e aí vocês precisam de equipamentos, certo? Então, vocês têm que solicitar esse equipamento em algum lugar, em algum sistema. Então, pensando nisso, eu desenvolvi aqui um item de catálogo, ou seja, o item de catálogo simples chamado novo equipamento, que o usuário vem aqui
Então, você, quando estiver precisando de um novo equipamento, você abre o ServiceNow, vem nesse item de catálogo, e aí você pode fazer uma solicitação para um time específico, para uma área específica, para que eles peguem esse equipamento e entreguem para você. Então, aqui eu dei uma resumida bem grande no fluxo, para ficar bem tranquilo. O que eu fiz aqui, eu adicionei dois campos de referência. É tranquilo para vocês os tipos de campo? Ô, Ricardo, Sim pode ou ir não? passando, cara. Vai na tua linha mesmo, não tem problema, assim, essa questão, porque aqui a gente tem pessoas de vários momentos. A gente já está lá Ok. na frente, que que está aqui para rever, tem gente que está iniciando, que não vai entender muito, mas vai pegar a ideia, e tem gente que está nesse momento que conhece alguma coisa e que vai ganhar conhecimento, né, específico aí do item de catálogo. Não, beleza. Então, vamos lá. Então, aqui tem um campo solicitante, que no caso seria o Abraham Lincoln, está solicitando isso, e às vezes ele está solicitando para uma outra pessoa. Vamos supor que essa pessoa está sem acesso, ou ela é o gestor, né, um recém-contratado, então você vem aqui, coloca, eu quero solicitar para esse usuário, o tipo de solicitação, se é um novo equipamento ou se é uma substituição, vou colocar novo, vou colocar aqui o equipamento, quero um celular, e eu pensei em colocar um campo home office, porque se ele estiver em home office, eu tenho que enviar para a casa dele, então vou colocar a rua do usuário, do user, pronto. E um motivo, contratação. Sei lá, motivo, mais simples. Eu vou dar um ordenal. E quando eu faço isso, eu solicito eu envio uma solicitação para uma área. E aí, vamos esperar o ServiceNow pensar. Aqui. Quando eu envio uma solicitação, ele cria uma requisição, certo? Uma requisição, ela pode conter vários itens que são requisitados dentro dela. Então, nesse caso, eu só solicitei um item, que é um equipamento, um novo equipamento. Aqui nesse novo equipamento, a requisição seria onde, digamos, a pessoa que é responsável por providenciar esse equipamento, ela trabalha. Então, antes de começar essa requisição, eu coloquei aqui uma aprovação, quer dizer que o gestor dessa pessoa, do caso dela, ele precisa aprovar esse novo equipamento, porque senão ele pode ficar solicitando vários celulares e computadores. Então, o gestor vem aqui, ele aprova. Quando ele aprova a requisição, deixa eu recarregar aqui, ele vai gerar uma tarefa para a área que, no caso, iria atender o chamado, e eles fazem aqui o trabalho deles, e quando eles encerrarem, eles vêm aqui em Close Task, ok? Encerrando a tarefa, eles vão também encerrar a requisição, e nesse caso, o equipamento já estaria ali no destino para o usuário final, ok? Tranquilo até agora? Imagino que sim, ou não. Tranquilo. Tranquilo. Então, basicamente essa a ideia dos itens de catálogo. É um local onde os usuários podem acessar itens e fazer solicitações ou reportar erros, alguma coisa do tipo. Basicamente essa é a ideia. Então, como que a gente faz isso? Bom, existem algumas maneiras de montar itens de catálogo. Eu vou fazer aqui uma forma que a gente fazia antigamente, né? Uma forma mais normal, digamos, mais antiga, mas também tem um YBuilder, que eu imagino que vai ser tema de uma outra aula lá no futuro. Não, do YBuilder não, na verdade do App Engine, né? Isso aí. A gente vai falar de App Engine em algum momento. Mas lá no futuro. A gente já Então, falou, já tivemos uma de App começou? Engine, já tivemos uma de App Engine, Então o vamos pessoal ter já outra. sabe. Não, mas é que eu tô falando, tem gente que não tava ainda, né? Mas a gente já falou de App Engine. Então eu vou criar um novo item de catálogo, eu vou colocar ele como novo equipamento 2, que seria o formulário que a gente está criando junto para vocês verem mais ou menos como funciona. Eu vou colocar ele aqui em algum catálogo, vou colocar em Service Catalog, e eu vou colocar ele em uma categoria. Isso é importante porque se não tiver na categoria, ele não vai aparecer ali no portal. Ok? E vou salvar. Quando eu faço isso, na teoria já deve estar aqui, se eu pesquisar aqui. A teoria tem que aparecer aqui, apareceu. Ó, que legal.
Já está aqui. E agora a gente tem que adicionar os campos, que são as variables que eu comentei. Existem aqui dois tipos de variables, né? O variables e o variable sets. Os variable sets, na verdade, a tradução seria conjuntos de variáveis, que é bem explicativo. Então, na maioria das vezes, os itens de catálogo, eles compartilham campos entre eles. Então, para eu não precisar ficar recriando eles várias e várias vezes, eu crio uma variable set com todos os campos que eu quero dentro e adiciono essas variable sets dentro dos itens de catálogo. Então, eu vou voltar aqui. Por exemplo, se eu vir aqui em novo equipamento 2, dentro da variable set, vocês vão ver que tem essa variable set solicitante vs. Se eu clicar aqui dentro, ele tem dois campos, requested e requested for, que seriam o solicitante e o solicitado para, que seriam aqueles dois primeiros campos aqui, deixa eu ver. Eita, escrevi errado. Que seriam esses dois campos aqui, solicitante e solicitado para. Como esses campos normalmente vão aparecer em muitos itens de catálogo, aí compensa você criar eles dentro de uma variable set, porque aí eu não preciso criar esses campos de novo. O que eu faço, que eles estão aqui dentro dessa variable set, o que eu faço é, eu vou atrelar essa variable set dentro desse novo item de catálogo. Eu posso vir aqui, que é o novo equipamento 2. Deixa eu só recarregar aqui. Edit. Essa aqui. Solicitante vs. Então, quando eu voltar aqui no portal, esse aqui é o novo que a gente está criando do zero. Vocês vão ver que ele já tem esses dois campos, tá? Então, essa é uma forma de você reaproveitar, né, os trabalhos, para você não precisar ficar perdendo muito tempo ali criando campos que você já criou anteriormente. Então, essa é uma alternativa muito interessante, que normalmente a gente usa bastante quando a gente está criando itens de catálogo. Ricardo. Mas vamos falar também um pouco sobre... Oi, quer falar, Alex? Eu queria fazer uma pergunta aí. Essa questão da variable set, ela está de acordo com o escopo do projeto, né? Ela fica disponível de acordo com o escopo. Se é global, aí todo mundo visualiza. Se tiver dentro de uma aplicação específica, ela vai estar dentro daquela aplicação específica, né? Bom, deixa eu ver aqui. Pergunta. Sim, dentro da application. Então. Mas eu acho que, eu não sei se a pergunta foi essa, a resposta, acabou tendo a resposta ali com o escopo de aplicação, mas eu não sei se a pergunta foi essa. Deixa eu tentar dar uma resumida nisso que o Ricardo falou. Quando você trabalha em projetos, a maior parte quando você pega um projeto de ITSM, por exemplo, do zero, a maior parte desse projeto, do que você vai precisar entregar, está focado em item de catálogo. Tá? E aí você recebe, por exemplo, uma lista de 700, de 500, 600 itens de catálogo para fazer, né? Que são os itens, eu gosto de fazer analogia com um menu do restaurante. Chega lá, tem os pratos lá. Então, você imagina, você tem que criar 7 pratos do restaurante, 700 itens de catálogo. Quando você vai criar esses itens de catálogo, você se depara com uma questão do seguinte, desses 700... 300 desses itens começam com o campo que é de quem está solicitando, quem é o solicitante, telefone do solicitante e área, por exemplo. Esses 3 campos eles vão aparecer em 300 desses 700 itens de catálogo. O variable set ele vem para criar esses 3 campos. Nos 300 itens de catálogo, você vai criar um variable set e vai adicioná-lo nesses 300 itens de catálogo. E aí esses 3 campos vão aparecer lá de forma automaticamente. Entendeu? De forma automática. Então, essa é do variable set. Tá? É facilitar a vida do desenvolvedor e, consequentemente, você ganha performance, você ganha, né, entrega mais rápido. Mas eu acho que você padroniza também.
Pode falar. Só que eu acho que a gente tem que dar um passinho atrás aí, Ricardo, e falar... Explica as variables. Explicar o que é uma variable, exatamente. Porque, assim, quando a gente lê variable... Estão me ouvindo? É. Tá picotando aí, Eric. Eu tô Tá travando um pouquinho. Minha internet não tá boa. Eu vou desligar o vídeo para explicar, no meu ponto de vista, o que é variable. Então, pessoal, existe o ServiceNow, pensa que por trás do ServiceNow tem um grande banco de dados. Um conjunto de tabelas. E você imagina, trazendo esse exemplo aí do projeto de 700 itens de catálogo. Toda vez que eu entrar num projeto e tiver que desenvolver 700 itens de catálogo, cada item de catálogo desse tem uma infinidade de campos distintos. Né? Vamos dizer, cada item de catálogo tenha 10 campos. Se eu tiver que persistir, se eu tiver que gravar todos esses campos direto na tabela, eu teria que entrar na tabela ali de requisição e criar, sei lá, 7.000 campos novos. Né? 700 vezes 10 aí seriam 7.000 campos novos. E a variable veio para facilitar isso, cara. É uma sacada sensacional da ServiceNow. Você não precisa criar o campo na tabela. Né? Se eu fosse criar um sistema aí, o Ricardo falou PHP, ou qualquer plataforma, eu teria que criar a parte do front-end e a parte do back-end ali, a parte de banco de dados. Você pode fazer isso, mas você não precisa fazer. Tá? E aí, no meu ponto de vista, tá, Eric falando, não é uma definição oficial da ServiceNow, eu crio campo na tabela quando eu tenho alguma regra de negócio envolvida. Eu preciso fazer alguma crítica em cima do valor que está sendo gravado no ServiceNow. Aí eu crio o campo na tabela. Tá? E aí ele vai mostrar a questão aí do Map to Field daqui a pouco. Quando eu não preciso, uma informação básica que precisa ser submetida pelo usuário, por exemplo, quero um computador novo, eu só preciso que o técnico lá, o operador do ServiceNow, receba isso e visualize essa informação que eu tenho que mandar um computador para o Eric, aí sim, pode ser criado como uma variável tranquilamente, porque não vai ter nenhuma regra envolvida naquilo ali. Tá? Então, eu sempre defino assim, quando tem regra, eu crio o campo e faço o Map to Field, que é basicamente mapear o que o usuário o campo ali que está aparecendo no formulário para o campo da tabela. E quando não tem regra envolvida, eu crio como variável. Manda bala aí, cara. E se eu falei alguma mentira, me corrija aí, por favor. Não, tranquilo. Posso dar só um detalhe sobre isso? Ficar claro, eu não sei se... Lembra que ele falou do Map to Field? Quando você precisa usar o Map to Field, não dá para usar com variable set. Só com variable normal. Que eu sofri com isso aí no outro dia e ficou na minha memória. Sim. Boa. Não, isso é verdade. A variable set, normalmente você tem que fazer o via flow via script. Mas vamos voltar aqui um passo, que eu talvez tenha pulado. Né? Então, como o Eric falou, né, você tem aqui na tabela, você vê que tudo isso aqui é campo, né? Esses campos aqui, tudo aqui é configurável no ServiceNow e tudo é campo. Os campos que a gente chama normalmente de campo aquilo que pertence a uma tabela. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela de usuários, eu tenho um campo nome, o campo sobrenome, o campo endereço, por aí vai. Mas não necessariamente, quando eu vou abrir uma solicitação, eu vou pegar essas informações. Então, essas informações que estão aqui, elas não são salvas necessariamente em uma tabela. Então se eu abrir aqui a solicitação... set items aqui. Essa aqui foi aquela solicitação que a gente abriu. Deixa eu colocar na view certa. Vocês veem que essas informações aqui, solicitante, equipamento, celular, que tipo de solicitação, home office, eles não pertencem a essa tabela em si. Eles são campos que pertencem eles são uma forma que o ServiceNow teve de você poder preencher mais informações sem necessariamente criar vários campos na tabela. Certo? Então, quando a gente cria esses variables, eles não pertencem a uma tabela, eles pertencem a, como posso dizer, ao front-end, né, ao portal. Então, para preencher essas variables, esse tipo de informações, bom, você vem aqui em variables, clica aqui no new,
Então, vamos tentar replicar isso aqui. Por exemplo, tipo de solicitação, equipamento e home office. São 3 campos que a gente tem que criar. Então, essa aqui é a telinha de um campo novo. O campo novo, ele tem um tipo, então, que seria a informação que você espera gravar nessa variável. Então, você pode gravar, por exemplo, um texto ou um campo inteiro, sim ou não, ou... Bom, tem vários tipos. Mas vamos começar aqui pelo pelo simples, que é o select box. Select box é um campo de seleção, é como esse aqui que eu estou usando. Na verdade, isso aqui é reference. Mas é um campo de seleção. É isso aqui. Então, eu vou vir aqui, ele vai pedir uma question, que seria a label, né? Então, tipo de solicitação. Ele não preencheu aqui. A question e o name. O name seria o identificador dessa variável, seria como se fosse um ID. Eu vou salvar isso aqui. Quando eu salvo, ele vai aparecer algumas opções a mais aqui, que é onde a gente cadastra as opções. Porque aqui, se eu recarregar o portal, a gente só tem aqui o campo, né? Mas não tem nenhuma opção nesse campo. Então, quando você salva a variável do tipo choice, ele aqui embaixo ele já aparece aqui, ó, question choices. E aqui você insere as opções. Então, por exemplo, aqui eu coloquei substituição e novo equipamento. Coloquei novo. Ah, tá. O text aqui seria, por exemplo, a informação que vai ficar visível para o usuário e o value seria um ID, seria um valor único para você identificar que ele selecionou aquela opção. E o campo order, ele basicamente fala qual que é a ordem, né? Então, como eu quero um novo equipamento fique em cima, eu coloco ele com uma ordem mais baixa, né? Que ele vai aparecer em ordem decrescente. Bom, se eu vier aqui, recarregar, vocês veem que o campo ele já vem com as opções aqui, novo equipamento e substituição. A variável já tem essas duas opções. E tem uma opção bem interessante que normalmente eu sempre coloco, que é essa aqui, ó, include known. Deixa eu dar um update aqui. Que é essa opção, ele basicamente deixa essa opção known, né, vazia, para o usuário poder selecionar. Para já não vir selecionado, porque às vezes o usuário esquece, né? Se você deixa assim, ele pode esquecer de selecionar uma opção. Então, assim, você meio que induz ele a responder corretamente o formulário. Deixa eu voltar aqui. Ok. Tá, vamos continuar cadastrando aqui. Além desse campo, também tem o campo de equipamento e... Vamos fazer assim, eu vou cadastrar aqui só o home office, porque o equipamento depois a gente pode fazer. Vai ficar até melhor. Tem aqui a opção yes ou no no home office. E esse campo ele tem um comportamento. Então, quando eu venho aqui, seleciono yes, ele aparece um outro campo chamado endereço. Quando eu seleciono no, ele não aparece, o campo desaparece e não fica obrigatório. A gente vai fazer isso. Então, para começar, esse campo aqui ele vai ser do tipo yes ou no, sim ou não. Então, vou colocar aqui type como yes ou no. E eu vou colocar a quest aqui como home office. E submeter. Quando eu submeto já esse tipo de campo, yes ou no, ele já vai vir com as opções corretas que eu quero. Yes ou no. E aqui a gente pode fazer mais algumas alterações. Deixa eu só criar o último campo, endereço. O endereço é do tipo string, né? Single line text, só uma linha. A gente vai colocar ele como endereço.
Dá um submit. E recarregar aqui. Beleza, a gente criou essas 3 variáveis aqui no portal. Só que, bom, o primeiro ponto é que elas estão fora de ordem, né? E aí, para ordenar elas é bem simples. É só a gente vir aqui no campo order e preencher ele na ordem que a gente quer que elas ficam. Então, aqui está com 10. Eu vou querer que o tipo de solicitação fique com 20. Home office com 30. O endereço com 40. Se eu fizer isso, ele vai ordenar. Vamos recarregar. Aqui. Então, ele pegou os campos e colocou em ordem. Então, ele pegou o campo de menor ordem e vai primeiro. Então, esse aqui é o de menor ordem, 10. Depois, ele pegou o segundo, 20, 30 e 40. Aí, ele vai fazendo na ordem do menor para o maior, né? Ele vai montando o formulário. Outra coisa que a gente pode fazer é deixar ele os campos divididos, né? Aqui, ele está metade da tela e metade da outra tela tem um outro campo, né? Aqui ele está o campo no lugar inteiro. Dá para fazer isso de algumas formas. Normalmente, o que a gente faz é o seguinte, a gente vem aqui em new e a gente vai criar uma outra variável, que é uma variável do tipo container. Container start. Como start, o name dela, que é o identificador. E aqui no layout eu vou colocar 2 columns wide, que seria dividindo 2 colunas de largura, né? Alterando os lados. Aqui eu vou colocar 15. Para ela pegar do começo, né? Ela tem que ser a primeira. E vamos fechar também esse container, né? A ideia do container é muito parecida com uma div, né? Para quem trabalha com HTML, já trabalhou. Basicamente é um local onde você consegue colocar os campos dentro e aí você coloca uma formatação específica para aquelas variáveis que estão dentro desse container. Então, se eu recarregar aqui, ele já divide, porque eu coloquei lá dentro as variáveis dentro do container e eu defini o container como 2 lados. Bom, beleza. Agora, o que a gente pode fazer também, para deixar semelhante com o que está aqui, vocês perceberam que alguns campos eles estão com essa bolinha vermelha aqui do lado. Quer dizer que eles são obrigatórios. É obrigatório o preenchimento deles. Uma forma de fazer isso é você vindo aqui nas variáveis e preenchendo aqui o campo mandatory, que seria obrigatório. Se eu atualizar aqui. Tá tudo bem até agora, né, pessoal? Precisa repetir alguma coisa? Alguma coisa que não ficou claro? Tranquilo? Ótimo. Quero falar uma coisa aqui, quando você voltar lá para a tela, Ricardo, sobre essa ordem. Pode ter gerado uma dúvida. Pô, por que ele botou 15, 20, 30, 40, 70 ali nos campos de ordem? Poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai. Só que a própria ServiceNow, ela recomenda que você dê espaços ali entre um número e outro. Por quê? Vamos imaginar que daqui a 3 meses esse formulário foi para o ar e daqui a 3 meses alguém pede para incluir um campo ali. Agora eu quero que crie um campo que apareça entre o tipo de solicitação e o home office. Se tiver 1, 2, 3, ferrou, não tem 1,5, 2,5. Você vai ter que mudar a ordem de tudo. Então, eles lá, oficialmente, eles recomendam que você crie. Tanto é que tem gente que trabalha de 100 em 100. Bota o primeiro 100, o segundo 200, 300, e aí vai. Porque aí você tem 100 espaços no meio ali para criar novos campos, teoricamente, sem precisar ter que redefinir a ordem dos outros todos, entendeu? Então, sigam essa boa prática aí. Sim, verdade. Não, beleza. Bom, terminando aqui a parte dos campos, a gente vai para a parte de UI Policies, que seriam alguns comportamentos que a plataforma oferece, que eles são no code, né? Você não precisa codificar para poder fazer um campo surgir ou não, ou ficar obrigatório ou não. Quando você define a variável como obrigatória aqui,
ela é obrigatória o tempo todo. Então, independente do que aconteça, ela é obrigatória. Só que tem variáveis que, às vezes, elas são obrigatórias dependendo de uma opção que o usuário seleciona. Então, por exemplo, nesse caso, eu só preciso saber o endereço do solicitante se ele está de home office, porque eu preciso enviar o equipamento para ele. Se ele não está de home office, o equipamento ele vai usar na empresa, então eu não preciso saber o endereço dele. Então, quando for sim, esse campo tem que ser preenchido, porque senão eu não consigo fazer minha tarefa. Quando não for não, ele nem deve aparecer, não precisa nem aparecer porque não é obrigatório. E nem faz sentido nesse caso. Então, basicamente, essa é a ideia das UI policies. Vamos lá. Vou aqui em New. E para essa UI policy em específico, a gente quer mostrar um campo. Mas a gente vai mostrar um campo dependendo desse campo home office. Então, o que normalmente eu faço aqui, como nome de UI policy, você tem que colocar um nome para ela, coloca o nome do campo, home office, e a opção, yes, ou sim. E aqui no filtro, aqui você pode adicionar um filtro para as variáveis. Então, por exemplo, aqui, quando você clica aqui, ele mostra a lista de variáveis que você tem no seu item de catálogo. Então, por exemplo, eu tenho aqui a variável home office. E aqui ele tem as opções, né? Por exemplo, is not, não is one-off. O is one-off normalmente é para a lista, né? Então, quando você quer selecionar mais de uma opção para aquele campo, is not one-off, quando você quer selecionar também uma lista, só que negando, né? Você não quer nenhum item daquela lista. O contains, normalmente a gente usa para campo string, então, se o nome do usuário contém, sei lá, começa com A ou contém a letra A, faz alguma coisa, você pode. E aí tem essas opções todas aqui. Nesse caso a gente vai usar o is, então eu quero que quando o home office for sim, ele vai executar ali uma ação. Tá. Mais tarde a gente fala dessas opções aqui, mas aqui é o campo ativo, tranquilo, para dizer que a sua UI policy está rodando. Onload quer dizer que ela vai rodar assim que o item de catálogo rodar, né? Assim que quando eu recarregar aqui, ela já vai estar rodando. Ela vai rodar tanto no onload quanto no change do field. Depois eu explico mais calma isso. E o reverse if false. Isso quer dizer que se essa condição for falsa, ele vai fazer o oposto do que era para fazer. Então, por exemplo, aqui na catálogo UI policy action, a gente define uma ação para essa UI policy. Por exemplo, eu quero que o campo endereço ele fique obrigatório e que ele fique visível. Ok? Então, eu vou submeter aqui. E a ideia é a seguinte. Toda vez que eu recarregar aqui, ele vai rodar essa UI policy e ele percebeu já que esse campo está como yes. Ou seja, ele já deixou visível e obrigatório. Como ele está selecionado aqui a opção reverse if false, se eu mudar essa condição, ele vai inverter o que foi colocado aqui. Então, se aqui está true, se o endereço está obrigatório, ele vai te retirar a obrigatoriedade. Se está como visível, ele vai retirar a visibilidade do campo. Ok? Ficou tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui como yes. E as UI policies, normalmente, elas têm 3 comportamentos, né? Que elas mexem na obrigatoriedade do campo, na visibilidade e se ele é passível de edição ou não. Então, se eu colocar aqui como read only, vou mudar um pouco essa UI action aqui. Ele não está deixando eu editar. Tá lento, no caso. Vamos mexer um pouco. Então, em vez de deixar, eu vou deixar aqui leave alone e eu vou deixar como read only. Dá um update. Só para vocês verem como que fica. Vou recarregar aqui. Então, toda vez que for yes, ele deixa o campo read only. Quer dizer que somente leitura, né? Read only. Se for não, ele vai sumir com o campo. Se for yes, campo read only. Então, basicamente essa é a ideia das UI policies. É uma forma de você conseguir controlar aqui os campos. Você consegue controlar a visibilidade, a obrigatoriedade e se o campo é editável ou não, de forma sem precisar escrever algum código. Deixa eu voltar isso aqui para true e leave alone.
Tá, e tem essas opções aqui também. Applies on requested item. Se você estiver com essa opção selecionada, quando você vier aqui, deixa eu ver aqui. Quando for na tela lá de solicitação do solicitante, no caso do cara que vai atender a solicitação, você pode definir para essa UI policy rodar nessa parte aqui ou não. Então, se eu selecionar como true aquela opção, o campo ele fica obrigatório aqui também. Então, o mesmo comportamento que acontece no portal aconteceria aqui. Por exemplo, nesses casos aqui, ó, eles estão como obrigatórios aqui também. Deixa eu ver se eles estão rodando aqui. Não estão rodando aqui. Então, naquele primeiro caso que eu fiz, esse caso aqui, essa UI policy que faz esse comportamento aqui, ó, yes ou no, ela não está rodando na RTM. Caso você tenha alguma necessidade de fazer isso, você só precisa vir aqui na UI policy e colocar aqui, ó, applies on requested item. E se você quiser fazer a mesma coisa em uma tarefa, você coloca applies on catalog task. E ela vai rodar em todos os locais. Beleza? Então, bom. Acho que por enquanto é isso, tá? De item de catálogo. Agora a gente vai entrar na parte mais de automação, que a gente vai falar da parte do flow. Aqui no item de catálogo... Vocês estão me ouvindo? Ok. Sim. Ok. É que fez um barulhinho aqui, eu não sabia. Mas vamos lá. Tem essa parte, essa abinha aqui, ó, Process Engine aqui, que seria o mecanismo, né, do processo. Ele tem 3 opções, o Flow, o Workflow e o Execution Plan. O Flow, a gente já não está mais usando muito no ServiceNow, é uma opção antiga, talvez vocês vejam só em projetos antigos. Mas, por enquanto, a principal é o Flow. E tem o Execution Plan também, mas esse aqui também é bem mais específico. E isso aqui seria um tema à parte também. Esses dois seriam temas à parte. A gente vai ver o Flow, que é o mais utilizado e o mais recente. Ok? Então, vamos aqui. Vou digitar o Flow. O Designer, abrir ele aqui. Tá, só para vocês entenderem, esse aqui é o item de catálogo que a gente criou, certo? Novo. Então, ele tem aqui os campos certinho. Você pode selecionar. Deixa eu só recarregar isso aqui, porque está errado. Acho que enquanto o Ricardo recarrega aí, é importante a gente falar o que é o Flow, né? Então, você vai explicar isso aí, Ricardo? A ideia é só vamos lá. Você pode explicar depois também. Mas assim, o que eu vou só mostrar é que é o seguinte, quando eu solicitei aqui o item de catálogo, e eu vou abrir aqui ele, a requisição, ó, se eu abrir a RTM aqui, a HIT no caso, vocês vão ver que ela não faz absolutamente nada. Nesse caso, ele fez aqui porque está setado, só para me contrariar. Mas, normalmente, ele não faz nada. Então, o Flow, ele serve, basicamente, para criar o fluxo de um processo, né? O Flow é um fluxo. Então, por exemplo, naquela solicitação primeira que eu mostrei para vocês de novo equipamento, ele precisa pedir uma aprovação. Depois dessa aprovação, ele precisa gerar uma tarefa. E depois que gerar a tarefa, ele encerra o chamado. Então, é uma forma de automatizar os processos e deixar eles também de uma forma padronizada e automática, né? Basicamente, essa é a ideia do Flow. Deixa eu só complementar. Eu quero complementar. Possivelmente o teu executor, porque tem lá tem já um de Service Catalog criado geral, entendeu? Então, a primeira coisa, quando vocês forem trabalhar com Flow, verifiquem se já não tem um Flow por trás ali, que já é executado atendendo de uma maneira genérica. Então, por exemplo, quando o Ricardo for criar o Flow, ele vai ver lá, vai mostrar para vocês que tem um gatilho. Então, se esse gatilho for um gatilho genérico, numa tabela que armazena, por exemplo, vou criar um gatilho, que toda vez que um registro na tabela REC seja criado,
todo item de catálogo vai executar esse flow. E aí a gente pode ter 2 flows sendo executados em como é que eu vou dizer, em conflito. E aí... Chegou o assistente aqui. E aí, pessoal, antes do Ricardo continuar, eu quero falar um pouquinho assim, todo mundo que eu passo aqui pela apresentação da plataforma, eu falo o seguinte, o ServiceNow é um grande sistema de tickets e esses tickets precisam ser direcionados para os times tratarem, né? Então, aí o Ricardo mostrou como é que cria um ticket. Tá, mas esse ticket foi criado, como é que ele chega lá para o time que precisa receber esse ticket tratar esse chamado? É através do Flow. E aí, por isso que ele falou que é uma automação. O Flow vai ser o responsável por pegar esse ticket que foi criado aí pelo item de catálogo do Ricardo e entregar lá para o time tratar. E, assim, muitas outras coisas podem ser feitas ali, mas a gente hoje vai falar mais num nível básico aí. Beleza. Bom, vamos lá, então. Vou criar aqui um novo, então. Flow Designer, você digita Flow aqui. Ele vai abrir essa telinha. Você vem aqui em New Flow. Vou colocar como novo equipamento V2, que seria a segunda versão. Vou colocar aqui com... Aqui ele tem as opções, né? Se você quer rodar como usuário que ativou o Flow ou como System. Eu vou colocar como System porque ele tem mais permissões. Então, às vezes é bom colocar isso aqui. Bom, vamos lá. Enquanto ele está criando aqui, o Flow... Vou dar um skip tour aqui. Só uma dúvida aqui. Quando você criou a função, né, lá, requisição, ocorrência, ela foi direcionada. E, no caso, você precisa marcar ou direcionar para quem essa requisição vai? Sim, porque, vamos lá, nesse caso aqui, ela foi direcionada porque, não sei se vocês viram, mas aqui ele estava com esse execution plan, então ele já tem um plano de execução default, no caso. Então ele já designou para uma equipe tratar. Normalmente você faz isso porque, assim, os usuários do ServiceNow, eles têm vários... O ServiceNow tem uma estrutura de usuários e de grupos. Então, por exemplo, a gente tem aqui um grupo específico para equipamentos. Então, o que você pode fazer? Toda vez que cai um item, uma solicitação de equipamentos, você atribui para aquele grupo, porque aquele grupo é responsável pelo tratamento. Então, esses usuários que fazem parte desse grupo, eles podem, por exemplo, receber notificações específicas para aquelas solicitações, eles podem ter ali telas, digamos, específicas, menus específicos, onde eles podem ver, por exemplo, quais são os chamados para o meu grupo, para a minha área que eu tenho que atender. Porque não adianta o cara que trabalha com equipamento de TI ver chamados sei lá, de RH, de contratação de funcionários, entendeu? Então você atribui para um grupo específico, para aquele grupo, para os usuários daquele grupo poderem ver as solicitações daquele grupo respectivas, entendeu? Vocês ficou claro? Ok. Ok, tipo, ok, entendi, ou ok, tipo... Não, ok, entendi. É porque como eu não vi você setando ali ou direcionando para um grupo, né, eu falei que ele não marcou nenhum grupo, nem nada. Sim. Normalmente a gente faz isso pelo Flow, tá? A gente faz isso por aqui. Que é o que eu faria agora. Então vamos lá. O Flow ele começa com um trigger, né? Um trigger é um gatilho, ou seja, uma ação que acontece que ativa ele. Então nesse caso a gente vai usar aqui olha o branco que deu aí. Service Catalog, esse cara aqui. Então, assim, o Flow ele pode rodar, por exemplo, quando um registro é criado, quando um registro é atualizado, ele pode rodar como se fosse um schedule job, que seria, por exemplo, você quer uma rotina que roda, sei lá, toda hora, todo dia, meia-noite. Toda noite, meia-noite, no caso. Então, você pode, por exemplo, configurar ele para rodar diariamente, mensalmente, semanalmente, e por aí vai. Então, existem várias opções aqui. No nosso caso,
nesse momento, a gente vai querer colocar como Service Catalog, quer dizer que ele vai rodar para um registro de Service Catalog. E a gente vai dar um done aqui. Ok? Então, vou só salvar aqui. E aqui, no nosso item de catálogo, acho que a gente já pode colocar aqui, ó. Deixa eu ver se ele já vai aparecer. Não, tem que ativar primeiro. Bom, daqui a pouco eu coloco lá. Tá, então... O Flow é basicamente, eu não sei se vocês já tiveram, tipo, aula de TI, ou com uma faculdade de TI, ou um curso técnico, mas basicamente o Flow, ele é um algoritmo. Ele é um Portugal, meio que um Portugal, sabe? Aquele algoritmo que você faz na mão mesmo. Então, essa é a ideia. Então, ele é uma sequência de passos que você vai executar ali um processo ou um fluxo. Nesse caso, eu não sei se vocês lembram, mas a primeira coisa que a gente tinha que fazer era gerar uma aprovação, certo? Então, assim que o item de catálogo é submetido, ele vai gerar uma aprovação. Então, para fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar as informações do usuário, porque a aprovação ela vai para o gestor do usuário. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é quem é o usuário e quem é o gestor dele. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é adicionar uma action. Tá? Então, quando você clicar aqui em adicionar uma action, ele vai mostrar 3 opções. Uma action, que é uma ação, um flow logic, que seriam as lógicas, né, que a gente tem na linguagem de programação comum, if, else, for each, switch case, essa parte de variables, setar variáveis, pegar valor de variáveis, coisas lógicas de programação básica, e subflow, que seria você rodar um outro flow dentro dele. Então, você pode usar um flow que chama outro flow. Basicamente, essa é a ideia. Na verdade, um flow que chama um subflow. Ok? Nesse caso, a gente vai usar uma action aqui, Ricardo, chamada... Deixa eu só te interromper aqui. A gente está com... A nossa sessão, ela demora 1 hora, né? Vocês sabem. E o Meet mata a gente. Então, eu já disponibilizei um novo link aqui, ó. Tô mandando aqui no chat e lá no grupo, para a gente migrar para outra sala, porque daqui a 3 minutos ele vai matar a gente. Achei aqui de novo. Então tá, continuando aqui, tem uma action chamada Get Catalog Variables. Porque como a gente comentou lá no começo, essas variables, elas não fazem aqui parte da tabela de requisição. Elas são uma informação apartada, né? É diferente. Então, para você ter acesso a essas variáveis aqui, que são as que foram preenchidas no portal, no Flow, você tem que usar essa action. Então, bom, falando um pouco sobre o Flow aqui você tem um gatilho, que define como ele inicia, as ações e lógicas, por exemplo, if, else, for each, a atualização de registros, tudo acontece aqui. E aqui do lado você tem você tem as informações, né, os dados, e eles são também agrupados pela tarefa, pela ação que você colocou. Então, por exemplo, no trigger, quando eu defini aqui o trigger, ele já veio aqui, ó, ele percebeu que é um trigger de service catalog. Então, ele já sabe que o trigger que chamou aquilo, o registro que chamou esse trigger é basicamente um item, é um requested item, né? Que, ou seja, é um desses essa tabela aqui, esse rec item, requested item. Então, quando você define esse trigger, ele já sabe basicamente qual tipo de registro você está esperando obter. Então, aqui, no Get Catalog Variables, ele vai pedir, por exemplo, para você informar qual é o item de catálogo. Então, eu já sei isso. É só eu vir aqui no trigger e pegar esse registro e eu posso arrastar para cá. Simplesmente isso. E aí ele já vai saber de qual requisição ele deve pegar as informações. E ele também vai pedir um template. Ou seja, ele precisa saber, beleza, eu tenho aqui as variáveis, mas de qual item de catálogo essas variáveis pertencem. Entendeu? Porque ele ainda não sabe, ele sabe que tem variáveis, mas ele não sabe quais são as variáveis. Então eu vou pegar aqui, eu quero do novo equipamento 2. Quando eu selecionar aqui, ele já vai trazer todas as variáveis desse cara, do novo equipamento 2, que foi o item de catálogo que a gente criou. Então aqui eu vou pegar todas as variáveis e jogar aqui dentro, dar um dano.
Quando eu fizer isso, você percebe que aqui, ó, ele já criou aqui, ó, ele criou uma nova abinha, que é Get Catalog Variables, que é esse cara aqui. E aqui dentro, se eu expandir aqui, ele já vai me trazer todas as variáveis que eu selecionei. Aqui eu selecionei as variáveis, elas já aparecem aqui. Então agora eu já posso usar essas variáveis. Então, bom, agora é pensar de forma mais assim, de processo. O que eu quero fazer com essas variáveis? Então a primeira coisa que a gente falou de fazer era criar uma aprovação. Então para isso a gente vem aqui, action, e tem uma action já existente nativa do próprio ServiceNow que chama-se ask for approval, que seria pedir por aprovação. Tá. Quando você insere essa action, ele pede algumas informações. Beleza, eu vou pedir uma aprovação. Mas para qual registro? Aí você tem que pegar, eu quero para o registro que disparou o flow, ou seja, o trigger, e o registro é esse aqui, é o que está com record do lado, né? Record, registro em inglês. Então você pode simplesmente pegar e arrastar aqui. Ele já vai preencher esses fields automaticamente, né, esses campos automaticamente. E ele tem aqui uma parte chamada rules, que seria a regra, né? Você pode, por exemplo, colocar assim, eu quero que aprove, ele tem aqui aprovar, rejeitar, ou os dois. Nesse caso, eu quero que ele aprove quando ele tem aqui algumas opções. Então, nesse caso, eu vou colocar como anyone approves. Mas, assim, às vezes, a aprovação ela é para um grupo de usuários. Então, sei lá, você quer solicitar ali... deixa eu pensar um caso. Nossa. Você quer, por exemplo, você tem uma change, né? Você tem uma mudança, você quer fazer um projeto novo. Um projeto novo você não pode simplesmente fazer sozinho, né? Você tem que pedir uma aprovação de um gestores ou de um grupo de diretores. Então, quando você adiciona um grupo aqui, você tem algumas opções. Por exemplo, você vai esperar... O primeiro que aprovar, tudo bem, só precisa de uma aprovação, não precisa de todas. Ou, por exemplo, não, esse é um projeto muito crítico e eu preciso da aprovação de todo mundo que está naquele grupo. Aí você coloca All Users Approve. Entendeu? E aí você também pode fazer, por exemplo, porcentagem. Eu preciso que 50% deles aprovem, ou 60% deles aprovem. Então, nesse caso, a gente pode colocar o anyone approves, né, qualquer um aprovar, porque vai ser só um usuário, que vai ser, no caso, o gestor da pessoa. Bom, para pegar essa informação de quem é o gestor, primeiro a gente tem que entender aqui, basicamente, que esse campo, ele é do tipo reference. Ok? Então, o tipo reference, ele seria basicamente no banco de dados que a gente chama de FK, né? Foreign key lá, que seria a chave estrangeira. Então, o que eu estou falando aqui é que esse campo ele é uma referência para uma outra tabela. Qual que é a tabela? A tabela de usuários, nesse caso. Então, se eu clicar aqui 2 vezes, eu acho que vocês conseguem ver que ele está aqui, ó, Field Type Reference, e o valor dele é um código. Esse aqui seria o ID do usuário. Alô? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Ok. Chegou então, uma mensagem aqui. Vai lá, segue aí. Por curiosidade, não sei se vocês sabem, mas tudo no ServiceNow tem um sysid, que é esse cara aqui. É um ID de 32 caracteres, né? Então, tudo no ServiceNow tem isso. Até uma tabela. Se você pegar essa tabela requested item, ela tem um sysid. Esse chamado tem um sysid. E esse usuário também tem um sysid. Então, o que eu faço é, eu pego o valor, eu pego o sysid desse usuário, coloco no campo reference e falo que esse campo é uma referência para uma tabela de usuários. Seria como fazer uma ligação de FK e PK no banco de dados. Então, dentro dessa informação, dentro dessa campo reference, você vê aqui, você pode perceber que ele já traz também algumas informações do usuário. E, bom, o gestor desse usuário, no caso, vai estar dentro da tabela de usuários. Então, no ServiceNow, tem uma forma de você acessar informações de um outro registro, que é o que a gente chama de dot walking, que seria andar no pondo, né? Tipo, então, você coloca o nome da tua variável, ponto, o nome do campo na tabela. Então, por exemplo, se eu quisesse saber
pegar o nome desse usuário, eu poderia pegar aqui e colocar assim, nome do campo, no caso é solicitado, requested, né? Solicitado, vou colocar aqui. Ponto, qual o campo que eu quero da tabela de usuários? Eu quero o nome, então eu coloco ponto name, que é o nome do campo. Eu quero pegar o gestor, então é ponto manager, que é o nome do campo na tabela de usuários. Então, mas eu quero pegar, sei lá, o e-mail do gestor, porque isso aqui ele vai me retornar um sysid, ele vai retornar o sysid do gestor, porque também é um reference, certo? Então, eu pegaria solicitado.manager. Qual o campo na tabela de usuários? Eu quero o campo e-mail, então faria isso. Então, ele entra nessa tabela, solicitado, nessa informação do solicitado, ele vai lá no campo manager, abre esse campo manager e procura um campo e-mail. Então, é o que a gente chama de dot walking. Aqui você pode ir indo, ponto alguma coisa, ponto x, ponto y, por aí vai. Então, o conceito aqui no Flow é bem parecido, só que a gente não vai usar programação, né? A gente não vai usar ali um código. A gente pode fazer isso de forma no code. Você pode fazer de duas maneiras, ou clicando aqui e navegando por aqui, ou você pode vir por aqui também e clicando nessas setinhas aqui, você vai ver que ele vai abrir várias opções, que seriam as variáveis. No caso, eu vou fazer por aqui, que eu acho que fica mais visual. Então, por exemplo, eu quero que ele pegue o gestor do usuário. Então, vem aqui em Get Catalog Variables, que é onde tem as variáveis. Ele já mostra aqui que tem duas variáveis para usuários. Eu quero a do requested for, que seria solicitado para. E aqui eu quero qual campo? Cadê, galera? Manager. Então, não sei se ficou claro, mas o que ele fez aqui? Ele veio aqui nessa primeira ação, pegou a informação da variável, que no caso é esse cara aqui. Depois ele foi lá, nessa informação, ele pega os dados desse usuário e procura dentro dele o campo manager, que seria o campo gestor. Então aqui eu tenho na aprovação, ele está pedindo aprovação para esse gestor, daquele usuário. Dá um done aqui, claro, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo. Ficou com dúvida? Tranquilo? Ok. Aqui tem o Flow Logic. Então, depois de pedir por aprovação, a gente tem que verificar se o registro foi aprovado ou não, certo? Então, a gente faz isso adicionando um if-else simples. Então, a gente vem aqui em Flow Logic, if, por enquanto eu vou deixar vazio, e eu vou adicionar aqui um else, certo? Então, if, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Então, quando for aprovado, eu quero que ele execute algumas coisas. Então, vamos lá. Vou colocar aqui pedido aprovado. Então, bom, como eu falei antes, se vocês separarem, aqui do lado ele já traz algumas informações. Então, aqui no passo 2, se eu abrir aqui, ele traz essas duas variáveis de retorno, o approval state e o action status, que seria se deu algum erro ou não, né? Se executou corretamente. O que eu quero saber é esse approval state. Então, eu coloco aqui approval state, aí ele já pega a informação da aprovação e eu quero verificar se ela que é no caso is, approved. Então, bom, basicamente isso. Então, ele vai verificar aqui se o pedido for aprovado, ou seja, ele vai pegar essa informação que retornou dessa tarefa, dessa etapa, verificar se o status foi aprovado. Se for aprovado, eu quero que ele faça uma ação. Então, eu venho aqui em Action e eu quero que ele crie uma tarefa. Então, eu coloco aqui Create Catalog Task, que é criar uma tarefa de catálogo, né? Você pode criar registro, você pode atualizar, você pode fazer uma série de coisas. No meu caso, quero fazer só isso aqui. Essa task, ela tem que, como eu falei, ela tem que ter uma referência para algum item de catálogo. No caso, é o item de catálogo que iniciou o flow. Então, arrasto aqui. Colocar aqui short description, novo equipamento. Aqui embaixo, eu posso adicionar as variáveis, se eu quiser.
Então, eu posso passar essas variáveis que estão aqui para a tarefa ou não. Tá? Nesse caso, é a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Selecionar o item de catálogo, o equipamento 2, e selecionar as variáveis que você quer passar para a tarefa. No caso, eu vou passar tudo também. Bom, ele tem essa opção de fields aqui, que significa que eu posso setar já os campos para aquela tarefa. Então, por exemplo, eu quero que aquela tarefa, em group aqui, ela seja designada para um grupo específico. Então, eu coloco o campo assignment group e eu coloco a equipe que vai atender essa solicitação. No caso, o helpdesk. Vou colocar aqui, por exemplo. E aí continua. Eu posso colocar aqui quantas informações eu quiser. Então, por exemplo, eu posso colocar que a description vai ser gerar equipamento. Gerar não, né? Comprar, sei lá. Como comprar. E aí você vai preenchendo as informações da tarefa, que seriam esses caras aqui, já na criação dela, ok? E por último, ele tem essa opção wait. Essa opção wait é bem importante, porque ela vai determinar se o fluxo ele vai ficar parado até essa tarefa ser concluída, ou se ele já pode continuar para a próxima linha. Nesse caso, a gente quer que ele espere, né? A gente quer que ele espere a tarefa concluir para executar uma outra ação. Então, recapitulando, ele vai entrar aqui, pegar as informações, pedir pela aprovação. Se for aprovado, ele vai gerar uma tarefa. Quando encerrar a tarefa, eu quero que ele feche o chamado. Então, eu vou colocar aqui update record, para ele atualizar um registro. E coloco aqui o registro que eu quero atualizar. No caso, é o registro que iniciou o flow. Só arrasta para cá. E eu quero mudar o state aqui para closed complete. Ou seja, ele foi encerrado com sucesso. Ok? Então, se o pedido for aprovado, ele vai fazer essas duas etapas. Se não, aí a gente tem que fazer algumas coisas aqui. Na verdade, só uma, que a gente vai fazer por enquanto, que seria dar um update record. A gente também vai atualizar o registro, só que a gente vai atualizar o registro, que a requisição em si, para closed incomplete. Ou seja, ela foi encerrada porque não teve aprovação, mas não foi executada uma ação específica. Ela só foi encerrada porque não tinha o que fazer, mas então foi incompleta. Vou salvar isso que a gente fez e vou ativar. Enquanto o Ricardo está ativando aí, vou só tirar uma curiosidade. Me perguntaram na reunião anterior sobre vagas, né? Eu entrei aqui no LinkedIn agora, existem 213 vagas abertas com a especificação de service now. Nesse momento. Só no LinkedIn, né? Fora as que não estão no LinkedIn. Então, nem vou falar isso pro meu gestor, não, cara. Falar isso não. Tomara que ele não saiba. Tomara que o meu gestor não saiba. Salvar aqui. Então, aqui é o item de catálogo, tá? Então, eu tô setando aqui o flow. Qual flow que eu quero rodar? Eu quero rodar esse cara aqui. Equipamento V2, que foi o que a gente criou. Vou salvar. E vou rodar esse aqui de novo. Vamos testar. Agora é a hora da verdade. Vamos ver. Tá. Só um detalhe. Vamos pegar um usuário que tem gestor, né? Porque às vezes o usuário pode não ter gestor. Deixa eu ver aqui. O manager não tá aqui. Ok. Cara, eles mudaram essa UI, ficou bonito, mas tem que se acostumar. Isso aí já é da San Diego? San Diego? O Abraham Lincoln é o gestor dela. Ok. Bom. Um bom gestor ele. Deve ser. Vamos lá. Então, Alejandra, vamos colocar o solicitado para ela. A solicitação vai ser um novo equipamento. Home Office Yes, o endereço dela, Rua 1.
E vamos ver se funciona isso aqui. Bom, não quebrou até agora, hein? Abrir a requisição. Aí, como eu falei, ele cria uma requisição e uma hitting, né, no caso, porque só tem um equipamento. A gente vai abrir aqui o item requisitado. E ele está aqui no stage requested approved. Deixa eu ver se já foi aprovado. Não, está no requested. É porque essas informações aqui, né, aí se vocês forem fazer alguma coisa parecida, normalmente o que a gente faz aqui, antes também de pedir aprovação, é já atualizar a RTM. Então, por exemplo, eu quero que essa RTM fique no status open, que ela, sei lá, que ela seja preenchida para algum time específico, para algum status específico. Então, você pode fazer isso numa etapa antes aqui dentro do Flow. No caso, a gente não fez. Mas beleza. Aqui, vocês podem ver que ele gerou uma aprovação para o Abraham Lincoln, que é o gestor daquele usuário. E aí, quando eu clicar aqui, ele tem duas opções. Ele pode ou aprovar ou rejeitar. No caso, a gente vai aprovar. Quando aprovar, vou recarregar aqui. Ele vai gerar aqui um catálogo task, que seria a próxima etapa. E aqui eu vou simplesmente encerrar a tarefa, close task. Quando eu encerrar aqui, ele vai para a próxima etapa do flow, que é encerrar a requisição. O que você pode fazer também, que é muito legal, é vir aqui no flow, tem essa abinha de executions aqui. Aí tá cheio de erro, por sinal. Mas vamos ordenar pela criação aqui. Ó, o último flow que ele executou foi esse novo equipamento V2. E aí você pode ver passo a passo. Na verdade, aqui não está funcionando nessa instância, né? Mas normalmente você pode ver passo a passo. Tem que ativar isso aí, tem que ativar. Tem que ativar depois. Mas aí você poderia ver passo a passo da execução, como ele seguiu os passos, né? E nessa então, parte aí que o Ricardo está falando, das execuções, é que é onde você pega os problemas, porque a do Ricardo funcionou com a maravilha, é um flow simples. Mas esse fluxo aí, ele podia ser muito mais elaborado, muito maior. E aí tende a dar problema na hora que você vai executar. E ali naquela parte de execuções, você vê onde deu erro. Ele vai mostrando, executou até aqui. Daqui, ó, deu erro, tal, tal, tal. Aí você vê o erro e vai lá e corrige. Se eu der um teste aqui, eu acho que vai dar para ver. Eu vou pegar esse item que a gente criou e dar um run test. Quer dizer que ele vai rodar de novo esse fluxo naquele item. Vamos ver se ele vai permitir que a gente veja dessa maneira. Aí, your test is finished. Ok, ele dá essa telinha aqui, que é o que eu queria. Então, por exemplo, ele mostra que o state waiting, e ele conseguiu executar essa ação, ficou completa, e ele está aguardando a aprovação de novo, porque ele está executando o fluxo novamente. E aí ele vai fazendo passo a passo aqui do que está acontecendo. Então, se eu recarregar aqui, tem uma nova aprovação, que é a segunda vez que rolou o flow. Deixa eu colocar ela como approved. Quando eu recarregar aqui, ó, ele já completou, já veio evaluated true, quer dizer que ele entrou aqui como reprovado e está agora aguardando a tarefa, a conclusão da tarefa. Então isso normalmente é bem legal para você testar, né? Tanto para testar se está funcionando ou se deu alguma coisa errada, aqui ele vai dar uma mensagem de erro e aí você pode clicar dentro e ver ali, ele traz algumas informações aqui que você pode utilizar para tentar achar o erro. Bom, mas aqui foi um fluxo bem simples, tá? E aí eu não sei se vocês têm costume de treinar isso, mas aqui dá para implementar algumas coisas bem legais. Por exemplo, daria para enviar uma notificação para o solicitante, informando que a solicitação foi encerrada. Daria para fazer algumas coisas a mais também. Integração via Integration Hub, sem escrever código. Sim. Dá para fazer um monte de coisa aí, né, cara? O céu é o limite dentro do Flow. Sim, sim. E dá para fazer umas lógicas bem complexas, né? É porque eu não posso mostrar aqui porque é de cliente. Mas tem uma lógica que a gente teve que fazer no projeto, que ele coloca aqui, dá um for each, ele faz uma solicitação, aí faz
aí ele pega as informações, lista tudo, é bem legal. O princípio do Flow é não escrever código, né? Vocês veem aí que ele montou um fluxo para seguir com o chamado sem escrever uma linha de código, mas é possível fazer. Por exemplo, em um projeto que a gente está aqui na empresa, a gente teve que fazer, se eu não me engano, foi uma integração. Então, a gente teve que criar uma action ali, que foi aquele maisinho, quando o Ricardo dá o mais ali, ele exibe a possibilidade de adicionar uma action. Essas actions que aparecem aí são actions que já vêm default na plataforma, mas é possível criar uma ação dessa para ser reaproveitada, né? Que todo o flow possa chamar essa ação. Então, a gente, dentro dessa ação, que a gente escreve lá o código e tal. Então, mas aí é um papo muito mais complexo, né? A ideia aqui era dar uma passada bem básica. A gente vai ter uma sessão para falar só de flow, né? Uma específica de flow. Aí nessa a gente já cria action e a gente consegue mostrar um pouco mais detalhado isso aí. São assuntos que se entrelaçam aí, né? A questão do item de catálogo com flow. Mas como é um assunto extenso para bater tudo, então a gente divide aí, dá um foco maior aqui no item, mostra um pouquinho de flow e depois a gente faz uma outra sessão específica para falar de detalhe de flow. Sim. Beleza? Bom, quer falar mais alguma coisa, Ricardo? Não, eu ia perguntar se vocês iam ter alguma dúvida, algum comentário, qualquer coisa que vocês queiram falar. A gente já abre aí agora para uma sessão de perguntas, a gente já está mais ou menos perto do fim, normalmente essas sessões levam 1h30 aí, até para galera, né, já vai ficando mais tarde e tal, e aí se vocês tiverem alguma pergunta, podem trazer aí à vontade. Bom, acho que... Ninguém tem pergunta, então a gente já pode, a partir de amanhã, já começar a pedir flow aí para a galera fazer à vontade, itens de catálogo. O pessoal é bravo. Olha, eu vou falar um negócio para vocês, hein? A partir da semana que vem, a gente vai começar a ter uns desafios ali no grupo. Eu ia sugerir uns desafios aqui, né? Mas aqui não... Não, é porque esses desafios que eu vou anunciar lá no grupo, mas vocês já vão saber primeira mão aí, lembra que eu falei que eu recebi uma informação quente de vagas que vão abrir no mercado. Quem me deu a informação foi um head de uma consultoria aí do mercado. E ele falou, cara, você já tem o desafio na mão, porque a gente já mandou um pessoal para fazer processo seletivo lá. Ele falou, fala o pessoal treinar o desafio, que aí quando chegar aqui para concorrer à vaga, entra direto. Entendeu? Então, a semana que vem, a gente vai mandar o desafio lá, tentar mandar sem a identificação ali da empresa, né? Porque, como eu falei, tem pessoas de várias empresas ali no grupo, e aí a gente manda, e a galera vai treinando, vai chegar um momento que o cara vai falar, manda para o processo seletivo aqui. Aí vocês já vão com um passo não, né? O caminho praticamente todo à frente já. Então, legal. Oportunidade, hein? E aí, galera, tem alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta aí pro Ricardo? Pode ficar à vontade aí, cara. Eu tenho uma pergunta, mas eu acho que é um pouco fora. Então, não vou fazer, não. Depois eu faço. Então, beleza. Deixa para a reunião de sexta-feira essa. Não, beleza. Não, tranquilo. Então, só para falar um pouco aí dos Record Producers, eles são exatamente assim, a mesma coisa em termos de desenvolvimento que você tem no Record Producer, você tem no item de catálogo. A diferença é que o Record Producer, ele não aponta para a tabela de requisição. Ele aponta para uma tabela que você quiser, para que você definir. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tinha criado uma tabela de equipamentos, que tem aqui alguns campos, nomes, status, tipo, e utilizado por. Nome do equipamento, claro, se está ativo ou inativo, está em estoque, manutenção, tipo, se é celular, tablet, computador, e se ele está sendo utilizado por algum usuário no momento. Essas são as informações. Então, a ideia aqui era criar um Record Producer que permitissem ali o usuário, o responsável da área, o gestor da área, cadastrar um equipamento novo na plataforma. Então, sei lá, ele comprou um MacBook e quer cadastrar aqui para mostrar no estoque que tem em estoque. Então, ele poderia fazer isso por Record Producer, não por item de catálogo. Ok? Na verdade, até daria para fazer por item de catálogo, mas seria um trabalho a mais. Aqui é muito, muito mais prático. Então, vocês podem ver aqui que
Você coloca aqui o nome, coloca a tabela que você quer que ele insira, esse registro. E as demais informações são bem parecidas. E da mesma forma ali do que é o item de catálogo. O que muda, que é bem legal, é que aqui você pode utilizar mais códigos, né? Então, se você é o tipo de pessoa que gosta de usar código, então ele te dá algumas opções, inclusive ele coloca aqui algumas instruções de código que você pode usar e que você não pode usar. Por exemplo, não usa quant.put update ou insert aqui, porque senão isso vai poder, né, isso vai dar bem errado. Mas vamos lá. A gente volta para a questão aqui das variables, tá? A diferença aqui, eu vou criar uma variable nova, é que aqui as variables, elas podem ser algo que não são vinculadas à tabela, como é o caso das requisições, ou elas podem mapear, ou elas podem fazer parte da tabela. Basicamente, o que você faz? Aqui na tabela que eu criei, eu tenho, por exemplo, o campo utilizado por. Ele é o campo que eu quero saber, por exemplo, esse equipamento está com esse usuário. Então, eu sei por esse campo. E ele faz uma referência a uma tabela de usuário. Então, o que eu posso fazer aqui é, no portal aqui, cadastrar equipamento, deixa eu digitar. Leave. Cadastrar equipamento. Nome, né? Tem um nome. Eu vou criar uma nova variável e eu quero que quando eu preencher essa variável, ele preencha também a informação na tabela de equipamentos. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui e tem essa opção Map to Field. Basicamente, aqui você seleciona, o field, ou seja, o campo que você vai preencher com essa variável, que essa variável vai preencher. No caso, é o campo utilizado por. E aqui, ele já até coloca o name, né, que seria o nome do campo da tabela utilizado por. Então, eu vou colocar aqui uma label. Nossa, tá um R a mais aqui, né? Mas tudo bem, ignore. E ele tem que ser do mesmo tipo, né? Que é na tabela. Então, eu vou colocar ele aqui também como reference. E eu vou colocar ele aqui também como referência para usuário. No caso, user. Tá. Uma dica é sempre decorar o nome das tabelas, porque normalmente tem um monte de tabela com o mesmo nome. Aí, sysuser é o nome da tabela de usuários. E vou dar um submit. E aí, o server sinal para de funcionar. Não, vamos lá. Bom, deixa eu voltar aqui para o item. Então, basicamente, essa é a ideia do Record Producer. Ele é bem parecido, bem similar com o item de catálogo. A diferença é que ele popula uma tabela em específico e você pode preencher os campos daquela tabela utilizando as variables. Então, vamos lá. Vou recarregar aqui. Então, eu vou cadastrar um equipamento. Novo equipamento. Eu vou colocar utilizado por... Não, vou colocar esse usuário aqui, o Mascal. E dar um submit. Na teoria, quando eu vier aqui na tabela de equipamentos, eu venho aqui show list, ele já aparece aqui, ó, novo equipamento e utilizado por Alexandre Mascal. E aí eu poderia criar os outros campos também, né, status, tipo, que inclusive era a minha ideia, mas aí a gente pode ficar aqui até meia-noite, se vocês quiserem. Mas a minha ideia era a seguinte, a gente tem essa aqui a tabela de equipamentos, né, então vocês podem ver, por exemplo, que esse novo equipamento, ele tá aqui, eu vou colocar ele como estoque, porque ele é novo. Então, ele pode ser escolhido por algum usuário, e ele é do tipo computador. Então, a ideia é que, por exemplo, quando eu vier aqui, no ServiceNow, naquele outro formulário que a gente fez, que seria o solicitante pedindo um equipamento, ele só pode pedir um equipamento que está em estoque. Entenderam? Então, a ideia é a seguinte. Então, aqui a gente vai criar aquele campo equipamento, que eu falei que a gente ia criar depois. Só para finalizar o fluxo, né? Que eu tinha imaginado. Não sei se vai dar tempo, mas vamos lá.
Bora. E ele consegue, no caso, o usuário que vai solicitar, ele conseguiria visualizar se tem antes de fazer a solicitação, no caso em estoque? Se for um item, se for, como posso dizer, um item de negócio, não, um requisito de negócio, ele poderia sim, tá? Aí tem que ver como você vai estruturar isso, mas não teria problema nenhum. Então tá, vamos lá. Só para completar, então ele vai ser do tipo reference, porque ele aponta para uma tabela, essa variável, e aqui ele vai apontar para a tabela que eu criei, de o underline equipamentos. E aqui tem uma questão, que nem eu falei. Deixa eu só preencher aqui. Ok? Eu não quero que ele... Se eu salvar isso aqui, vamos salvar isso aqui. E colocar no lugar certo. Ok, 50. Quando eu recarregar aqui esse novo equipamento, ele já vai aparecer o campo de equipamento. Mas aqui tem um pequeno problema. Na verdade, tem dois problemas. O primeiro é que eu não coloquei um display. Vocês sabem o que é display? Cri. Oi, não. Não. Já explica logo. Não, mas o pessoal sabe, pô. Nem responderam aí, pô. Tô brincando. Quando você cria uma tabela, como eu falei, ele tem um SysID, né? Então, normalmente, a informação que quando você preenche aqui, ele fica gravado, na realidade, um valor SysID. Só que o SysID não diz nada para você, né? É um código enorme que para você não tem sentido nenhum, para os humanos. Então, você precisa de um display, ou seja, é uma informação que vai ficar visível. Então, aqui ele está preenchendo como se fosse esse campo created, né? Então, no caso, como eu não tinha definido um display, ele pegou um campo created, que já existe, e colocou como display daquele equipamento. Mas não é o display que eu quero. Então, se eu recarregar aqui, eu quero que o display seja o nome. Então, quando eu recarregar aqui, que foi o que eu fiz aqui naquela hora, ele vai estar aqui o equipamento e o display agora é o campo nome. Então, ele vai apresentar o campo nome. Assim, falando de dados, o que está gravado aqui dentro é o SysID, mas o que ele apresenta para mim é o campo que eu selecionei como display, que no caso é o campo nome. Então, ele vai apresentar o campo nome. Ficou claro? Sim, tranquilo. Ok. Então, beleza. Vou cadastrar aqui mais um outro. Vou cadastrar mais um outro equipamento aqui, rapidinho. Equipamento. O Eric. Vamos ver se tem algum Eric aqui. Tem um Eric. E vou aqui novo. Cadê? Botou meu nome, o negócio para de funcionar, viu? Impressionante, cara. Se eu colocar Flamengo, então aí como funciona mesmo. Aqui no equipamento, ó, tem duas opções. Equipamento do Eric e o novo equipamento. Só que isso aqui é um problema, porque eu não posso pedir o seu equipamento que o Eric já está usando, entendeu? Então, para fazer isso, bom, basicamente, se eu atualizar esse registro aqui também, vocês viram que ele criou um outro registro do Eric, e ele fala que já está sendo utilizado por. Nesse caso, eu vou tirar esse cara aqui, porque esse aqui é um erro. Esse aqui está em estoque, então ele não pode estar sendo utilizado por ninguém. E o do Eric, que está sendo utilizado pelo Eric, já está aqui em utilização. Vou colocar nesse status, e é do tipo computador também. Então, o que eu tenho que fazer aqui é um filtro nessa referência. Eu só quero que ele busque alguns equipamentos, dependendo do status do equipamento. Então, deixa eu recarregar aqui. Cadê? Referência equipamento, eu vou abrir a variável. E lá na variável tem uma opção de filtros.
E aí, não tá, run transaction. Tá carregando. Tab specification, simple. Tá, aí quando você coloca aqui, ele tem essas opções aqui de filtro, tem o simples, o dinâmico e o advanced. O advanced normalmente se usa aqui quando você quer colocar algum código, mas a gente não vai entrar nisso no momento. Então, vou colocar o simples, e o simples que eu quero é o seguinte, eu quero que você traga todos os equipamentos que eles estão no status em estoque. E eu vou salvar essa alteração que eu fiz na variável. Então, quando eu esperar salvar, né? Recarregar no portal, ele só deve trazer um equipamento, que no caso é o novo equipamento. Não pode trazer o equipamento do Eric. Exatamente. Novo equipamento. Ok? Ok. Não, tinha mais uma etapa que eu ia implementar, mas eu acho que não sei se vai dar tempo, se vocês querem que a gente faça ou não. Mas ali, a ideia é o seguinte, beleza, eu solicitei esse equipamento para esse usuário, Abraham Lincoln aqui. Ele vai receber esse novo equipamento. Só que aqui, então, a gente tem que fazer uma correção aqui no fluxo, que é, beleza, quando o pedido for aprovado e vai gerar uma tarefa, agora esse equipamento está sendo utilizado. Então, eu também tenho que atualizar esse equipamento aqui, o status do equipamento aqui. Entenderam? Para que ele mude do status em estoque para utilização. Cara, eu acho que você já pode deixar agendada a sua próxima visita, hein? Implementa mais coisas aí, ó, e na próxima você vai acrescentando o projeto. Eu acho que a gente já pode marcar uma para você falar de flow, assim, aí falar de action, a gente pode dar uma evoluída boa aí. Aí já segue nesse projeto aí, já tá na tua PDI aí. Dever de casa aí, ó, pra gente todo mundo fazer esse projetinho dele aí, a gente vai implementando demais funções aí futuras. Cara, de função, é que assim, eu tive que cortar bastante coisa, porque isso aqui já era para vir preenchido automaticamente, solicitante, já era para fazer muito mais coisa. Eu fui cortando, cara. Vamos nessa de marcar uma próxima aí, eu vou dar uma olhada na agenda, que já tem gente aí pelas próximas semanas.